Primeiro de tudo, bem-vindo de novo a todo mundo. Boa tarde para vocês. Meu nome é Bianca, eu faço parte do time da Swiss Next, eu sou gerente dos programas de inovação e startups. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da Swiss Next, eu não sei se todos vocês conhecem, apresentar também sobre o programa, sobre o AIT, o Academy Industry Training. E também no final a gente vai ter uma parte sobre o edital, quais são as datas, a gente vai passar pela estruturação do programa com vocês e tirar as dúvidas. A gente tem também aqui hoje como participante aí do nosso webinar a Gabriele, que ela foi participante do AIT no ano passado, né, na versão do ano passado. Então, o AIT 8, que aconteceu em 2021 e 2022, na verdade, no mês passado, teve a finalização do programa, e ela vai contar também um pouquinho da experiência. Bom, só para falar rapidinho, né, quem sou eu que estou aqui falando com vocês, como eu disse, eu sou gerente dos programas de inovação e startup, eu sou formada em engenharia de materiais pela Federal do ABC, e eu já trabalhei em outras empresas brasileiras de saúde, de medicina diagnóstica especificamente, e também numa indústria química, conectando inovação e tecnologia com as demandas dessas empresas. Hoje eu estou na Swiss Next justamente para conectar, né, ajudar a conectar Brasil e Suíça, principalmente na parte de startups e inovação. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês desse nosso trabalho. E aí aqui, se vocês quiserem conectar nesse QR Code, tem o meu LinkedIn. Se vocês tiverem alguma dúvida que depois surja, né, no processo de entender o formulário de inscrição do programa, ou até mesmo alguma outra dúvida sobre conexão de Suíça e Brasil nesses temas de startup, inovação, pesquisa, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Então, só para comentar um pouquinho sobre a nossa agenda de hoje, demos aí 10 minutinhos para vocês conseguirem entrar, então agora eu vou começar uma parte de falar sobre a Swiss Next. Muita gente não conhece a Swiss Next e é super importante, principalmente quando a gente está ainda dentro da academia, quando a gente está fazendo um projeto de pesquisa, desenvolvendo a inovação do Brasil, é super relevante conhecer agências, né, como a Swiss Next, para conectar com outros países e para conseguir colaborar, não só dentro do Brasil, mas também com o restante do mundo. E aí, depois disso, eu vou passar pelo programa AIT, o que é o programa, como ele foi idealizado, quais são os principais objetivos. Vou falar um pouquinho sobre as inscrições, como fazer a inscrição, quais são os requisitos, muita gente tem dúvidas sobre os requisitos, o que precisa ter, né, para sua ideia ou para sua startup, para sua pesquisa que possa virar um negócio ali no momento da inscrição. E aí eu passo a palavra para a Gabriele, ela vai contar um pouquinho sobre a experiência, desde o momento da inscrição até participar do programa, quais são os principais destaques que ela traz de toda essa jornada, né, do AIT 8. E aí, no final, a gente vai ter uma parte para perguntas. Se vocês quiserem, vocês já podem colocar as perguntas no chat, ou também a gente abre aqui para quem quiser, se tiver alguma pergunta específica. Depois eu vou deixar também o e-mail do programa, o meu e-mail. A gente vai disponibilizar essa gravação. Se você estiver vendo a gravação, você pode também mandar suas perguntas por e-mail, que a gente está aqui para tirar todas as dúvidas. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a Swiss Next. Aqui, já começando com esse mapa, que é super interessante. Esse mapa, na verdade, ele mostra o número de colaborações em publicações científicas entre os países. Então, se a gente analisar, os pontos que estão aqui mais escuros são os principais hubs de colaboração científica. E o Brasil está aqui entre eles, a gente sabe disso. A pesquisa no Brasil é super relevante e cada vez mais a gente está colaborando e mostrando, né, o nosso potencial internacionalmente. Além da Europa, aqui, que a Suíça está localizada aqui, a gente também tem outros hubs de super intensidade nessas colaborações científicas.
e não é por acaso que é justamente nesses locais de maior concentração do mapa anterior que a Swissnex está localizada. Então, a Swissnex é uma agência de inovação do governo suíço. A gente está dentro da Secretaria de Educação, Pesquisa e Inovação do governo suíço, e o nosso objetivo é justamente conectar a Suíça e esses países em pesquisa, educação e inovação. Os lugares que estão em vermelho são os lugares em que existe uma Swissnex. Então, existe a Swissnex no Brasil, a gente está localizado no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu especificamente fico em São Paulo, mas a gente tem um time no Rio, a gente também tem um gerente dos programas de startup e inovação no Rio, que é o Vincent. A gente tem Swissnex nos Estados Unidos, em 3 localidades, Boston, Nova York e São Francisco. A gente tem na Índia, a gente tem na China e a gente tem no Japão. Mas se vocês olharem também essas outras localidades que estão aqui em preto, também são super relevantes e nessas localidades existem os conselhos científicos dentro das embaixadas ou dos consulados da Suíça nesses países, e lá também tem algumas colaborações e eles também atuam como se fosse uma Swissnex para conectar a Suíça com esses países nos temas de ciência, pesquisa e educação, pesquisa e inovação, tá? Então, só para falar um pouco mais do nosso time, o nosso time, ele está no Rio de Janeiro, em São Paulo, e representa a Swissnex no Brasil. A gente está aqui para ajudar a conectar ambos os países e também as pessoas dos países em ideias, ciência, arte e inovação. Essa aqui é uma foto do time no escritório do Rio. Começando já a entrar no tema do AIT, ok, existe a Swissnex, existe essa iniciativa do governo suíço, mas como que isso se conecta com o Brasil? Então, a Swissnex, né, junto com o governo suíço, tenta não só conectar de uma forma individual as iniciativas de inovação, mas também fazer parcerias com o governo brasileiro. Então, existem alguns acordos bilaterais entre Brasil e Suíça para cooperações em ciência e tecnologia. Então, aqui, né, só trazendo um histórico, várias colaborações e acordos bilaterais já foram assinados, e entre os principais projetos bilaterais está o AIT, que é o nosso foco hoje, que é o Academia Industry Training. Além do AIT, eu vou dar mais detalhes para vocês, mas também existem outros projetos bilaterais. Um exemplo é a colaboração da InnoSuisse com a Embrapi. InnoSuisse é como se fosse, de uma forma bem simples, né, comparando a Embrapi do Brasil, então tem bastante interação, bastante relação entre os institutos de pesquisa que a InnoSuisse apoia, a Embrapi também tem esse papel de financiar, né, a pesquisa no Brasil. A gente tem uma cooperação entre essas duas entidades e a gente também tem alguns outros acordos envolvendo o CNPq e o SNSF, que é como se fosse também o equivalente do CNPq na Suíça. Só para comentar com vocês, um dos programas que a gente apoia é o InnoSuisse Startups. Então, a gente apoia startups suíças que querem internacionalizar para o Brasil. A gente tem 2 programas principais, que é o Market Entry Camp e o Market Validation Camp. Então, se um empreendedor, se uma startup suíça gostaria, por exemplo, de validar o mercado, entender se a tecnologia deles tem possibilidade no Brasil, a gente também, como time Swissnex, apoia eles em todas as conexões, construção de pontes, né? A gente ajuda na parte cultural, na parte de estruturação do negócio. Muitas vezes, quando a gente pensa em empreender no Brasil, a gente não pensa em internacionalizar porque a gente tem um país muito grande, a gente tem um mercado potencial muito grande, mas na Suíça, que é um país muito pequeno, muitas vezes os empreendedores, as ideias já nascem com esse intuito de internacionalizar para conseguir atingir outros mercados. E aí a Swissnex apoia esses empreendedores a estudarem o potencial e entrar nos diferentes mercados ao redor do mundo.
E a gente tem também uma parceria com a Universidade de St. Gallen. Na Universidade de St. Gallen tem a Leading House para a região da América Latina, e eles fazem diversos programas e iniciativas com os países da América Latina, incluindo o Brasil. A Universidade de St. Gallen é a nossa leading house e o nosso parceiro no AIT Brasil. Então, por isso também que é super importante conhecer essa universidade, e quem for participar do programa vai estar presente ali, vai conhecer essa universidade quando estiver na Suíça, e vai também ter muito contato com o Centro de Empreendedorismo e Startups dessa universidade, tá? Ok, então vamos lá, já falamos um pouquinho de Swiss Next, acho que já deu para ter uma noção das atividades da Swiss Next pelo mundo, e agora vamos falar especificamente do AIT, que é esse programa que faz parte de um acordo bilateral entre o governo suíço e o governo brasileiro. É uma colaboração entre a Universidade de St. Gallen e o CNPq, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E, basicamente, o intuito principal desse programa é conseguir transformar, traduzir o que a gente está desenvolvendo de ciência dentro da academia e estruturar um plano de negócio. Então, a ideia é formar, né, o que a gente chama de Science Entrepreneurs, que seria cientistas empreendedores, numa tradução para o português, principalmente a partir da conexão, dessa troca. Então, a gente seleciona pesquisadores e empreendedores brasileiros. A Universidade de St. Gallen vai selecionar pesquisadores e empreendedores suíços, e aí a gente vai ter esse programa de troca, de conexão e de treinamento, mentoria, para realmente tirar a ideia do papel ou evoluir a maturidade de uma startup já existente, mas que tem uma base na academia, que tem uma base científica. Então, a gente tem todo esse programa de treinamento e mentoria em inovação, empreendedorismo, como construir um business case, muitas vezes, né? A gente que vem da academia, a gente olha para a nossa ideia de uma forma muito científica, como traduzir isso num plano de negócio, como conseguir comunicar isso para um possível investidor, por exemplo, que possa vir a investir na sua startup, e também para os seus potenciais consumidores. Então, a ideia é exatamente essa. O programa, ele acontece presencialmente, tanto no Brasil, tem uma parte no Brasil e tem uma parte na Suíça. Já vou dar mais detalhes para vocês sobre isso. Aqui é uma foto de uma das edições, então dá para ver que é um clima bem legal também de integração, de troca, de networking muito relevante e importante entre todos os participantes. E aí, falando sobre o ciclo que se encerrou, na verdade, né, no mês passado, aqui estão uma foto dos 20 participantes, a Gabriele que está com a gente está aqui também, fazia parte do time do Brasil, são 10 brasileiros, 10 suíços, e a gente está agora com o edital aberto para a 9ª edição. Até aqui, mais de 160 empreendedores suíços e brasileiros já foram suportados nas 8 edições do programa que a gente já teve. A gente quer criar conexões, então aqui eu achei interessante trazer essa notícia de 2020. Esse Startup Ticker é um site super relevante do ecossistema de inovação startup aqui na Suíça, e eles trouxeram essa notícia super legal, depois vocês podem acessar também, de uma startup suíça, a AgroSustain, que fechou uma parceria com uma startup brasileira, a Nanoceuticals, para comercializar o produto deles. E eles se conheceram no AIT. Então, é super relevante. Não só vocês podem conseguir ganhar, né, todo esse conhecimento em empreendedorismo, desenvolver essas habilidades de como fazer um pitch, como criar um business case, como estruturar o seu negócio, mas também vocês vão ter acesso a uma rede de network muito relevante. E quem sabe, por exemplo, conseguir ter uma parceria
não só na startup, mas também talvez fazer um co-desenvolvimento com um pesquisador suíço que vocês conheçam nesse momento de troca. Enfim, aqui é um exemplo de sucesso disso. Em resumo, então acho que eu já falei um pouquinho para vocês, mas o AIT é justamente para suportar essa jornada do laboratório para o mercado. Então, como eu consigo traduzir a minha pesquisa de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, ou até mesmo do meu grupo de pesquisa como um todo, e transformar isso num negócio, transformar isso numa startup de sucesso. São 20 cientistas empreendedores que são selecionados, 10 brasileiros e 10 suíços, e são 2 semanas de treinamento. Uma no Brasil, nesse ano vai acontecer em novembro, eu já vou dar mais detalhes especificamente das semanas para vocês, e uma semana na Suíça, que vai acontecer no final de março do ano que vem. Ah, mas é só uma semana no Brasil, uma semana na Suíça e depois, ok? O que que a gente faz entre esses meses? Então vai ser legal que a Gabriela vai contar um pouquinho para vocês, mas a ideia é que a Semana do Brasil seja o ponto de start e que depois vocês continuem desenvolvendo o negócio de vocês e melhorando todos os pontos para que na Suíça vocês consigam realmente finalizar ali o plano de negócio e tenha uma sessão de pitch final, para que vocês mostrem ali, né, toda a evolução que vocês tiveram, não só nessas 2 semanas, mas durante todos esses meses do programa, que vocês vão estar passando por mentorias e que vocês vão estar conectados com esse grupo. Nesse ano, a gente vai ter uma parte especial. Nessa semana na Suíça geralmente é feita em abril, mas a gente escolheu uma data especial no fim de março, que vai coincidir com um evento super relevante na Suíça, que é o Start Summit, que reúne mais de 4.000 empreendedores e também cientistas e empreendedores do ecossistema, não só Suíça, mas também da Europa, que vão para a Suíça para esse congresso que acontece em 2 dias. Então, quem participar nesse ano vai também poder ter a chance de participar desse congresso e ter todo esse network, enfim, é algo super relevante e super bacana para potencializar o espírito empreendedor de vocês e para também já formar uma rede de contatos pela Europa. A ideia é que vocês passem nessas semanas presenciais, claro, tudo pode mudar por conta da pandemia, né? Então, a turma da Gabriele, por exemplo, que começou no meio de 2021, eles tiveram o Camp do Brasil online, mas eles conseguiram fazer o Camp da Suíça presencial. A gente imagina e espera que na nona edição a gente vai conseguir fazer os dois, camps, as 2 semanas presenciais, mas a gente sabe que isso pode mudar, enfim, se acontecer, mas a gente espera que não, mas se a pandemia piorar e se a gente tiver de novo restrição, a gente vai ter os camps online. Durante essas semanas, a ideia é que vocês passem por workshops e treinamentos, então são semanas bem intensas, de visitas para universidades, centros de empreendedorismo, incubadoras em ambos os países, ter contato com possíveis investidores, por exemplo, também conhecer um pouco mais desse universo e ao mesmo tempo ser treinado, participar de workshop, conseguir formular ideias de vocês, transformar num negócio, enfim, tudo que eu já comentei. Temas principais: como criar um modelo de negócio, como fazer um plano de negócio, como preparar, como entender, né, como que eu vou acessar esse mercado, quem é o meu consumidor, será que eu tenho que fazer entrevistas com alguns possíveis consumidores e ouvir a voz deles? Porque muitas vezes a gente está ali no laboratório, mas para transformar em um negócio, eu tenho que ter esses feedbacks, eu tenho que ter essa interação, identificar o meu mercado. Entender essa parte de financiamento e investimentos. Então, como fazer um plano de investimento, como apresentar a minha ideia para um possível investidor, enfim. E toda essa parte de pitch e apresentação, que não sei se todos vocês já conhecem, mas no mundo de startup é muito relevante.
né? Às vezes a gente está acostumado a apresentar um trabalho acadêmico, é totalmente diferente do que fazer um pitch de negócio, né, para uma rodada de investimentos, por exemplo. E a gente tenta sempre, de uma forma super tranquila, lúdica, fazer essa transição, né, do técnico conseguir traduzir isso para um negócio. Além disso, muito networking e integração entre os participantes, e não só entre os participantes, né, que vira quase como uma família ali, um grupo, é super legal essa integração, mas também entre a rede e o ecossistema de inovação dos dois países, porque vocês vão estar expostos a isso o tempo todo. Agora, eu queria passar para a Gabriele, a gente vai ter aí só para ela, na verdade, contar um pouquinho para vocês, dar um testemunho sobre como que foi, desde o momento da inscrição, as dúvidas, às vezes a gente fica super angustiado, será que realmente eu tenho algo que eu poderia inscrever, enfim, vou passar para a Gabi, mas aqui está uma foto super bacana já dela apresentando a startup, e aí, Gabi, passo para você. Fica à vontade para contribuir, por favor. Obrigada, Bianca. Então, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriele. Atualmente eu estou como pesquisadora em nível pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também sou CTO da Bean Possible, que é uma startup focada na produção de ingredientes para o mercado plant-based. Provavelmente, se eu não tivesse participado do AIT, eu não teria essa apresentação para falar para vocês, né? Com o nome de uma startup, o que ela faz de um modo simples. Então, o que eu posso dizer, assim, já de início é que o AIT é um programa muito bom para quem é cientista e quer transformar a sua ideia, o seu trabalho, a sua pesquisa em uma possível startup, né? Empreender através da ciência. Então, como que começou, né? Eu não conhecia a Sua Snacks quando eu tomei conhecimento do edital. Eu acabei conhecendo o edital através de uma outra profissional que trabalha na área de inovação e que compartilhou nas redes sociais dela, eu acredito que foi até no LinkedIn na época, sobre esse edital da Sua Snacks em parceria com o CNPq. E aí eu fui atrás desse edital porque, na época, eu e o meu supervisor de pós-doutorado, a gente estava muito interessado num projeto que ele já havia desenvolvido há um tempo atrás, e que ele era um projeto que ele já estava num nível que a gente queria ir para uma etapa de escalonamento e talvez empreender com base no que ele já tinha estudado. E aí, quando a gente viu esse edital, a gente viu que era uma ótima oportunidade, porque tanto eu quanto ele, a gente é de uma área bem parecida, né? A gente tem uma formação acadêmica muito similar, e a gente atua na área de bioprocesso em alimentos já há bastante tempo. E faltava para a gente essa linguagem business, né? Entender como que funciona empreender através da ciência. Então, a gente viu no AIT como uma oportunidade de aprender mais sobre isso. Então, na época que eu me inscrevi, tinha um edital que a gente tinha que enviar um projeto que já na escrita do projeto já era diferente do que a gente está acostumado com os projetos de financiamento para pesquisa, por exemplo. Então, ele era bem mais resumido e ele era bem direcionado a contar, né, como que você pensava em estruturar a sua pesquisa em um negócio. Mas eu já de antemão eu já falo para vocês que a gente não tinha uma startup, a gente não tinha nenhum nome, né? Como a gente hoje a gente tem uma marca e tem um nome, mas na época a gente não tinha isso. O que a gente tinha era um nome de um projeto que, de forma resumida, é o que a gente faz hoje. Mas a gente tinha era um nome bem mais complexo e voltado para escalonamento da produção desse ingrediente. E então, já na inscrição, a gente teve esse desafio, né, de escrever esse projeto de uma forma que não era tão dentro da nossa zona de conforto, do que a gente esperava, né, do que a gente já estava acostumado a escrever como projeto. E logo após a gente recebeu que a gente tinha passado para a próxima etapa, que era a parte da entrevista. Então,
depois até a Bianca pode comentar como é que vai ser a seleção esse ano, mas na época tinha um projeto, que a gente tinha que submeter esse projeto, e depois tinha a parte da entrevista, que já na entrevista a gente já tinha que apresentar o nosso projeto em formato pitch, né? Então a gente tinha um curto espaço de tempo, acho que era 5 minutos para apresentar, e uma sessão de perguntas após a apresentação. E com isso, né, eu acabei sendo selecionada do grupo desses 10 brasileiros para participar do treinamento. E aí o treinamento, né, como a Bianca mesmo falou, a etapa no Brasil ela foi realizada online, né, por conta das restrições que a gente estava tendo no momento, e a gente conseguiu fazer a outra etapa, a segunda etapa do treinamento na Suíça. Então, uma coisa até que ela comentou que era entre as edições foi o que a gente realmente cresceu muito, assim, como projeto, e que a gente começou a olhar para o nosso projeto como uma startup. O treinamento inicial, né, essa primeira parte que a gente teve online, ele deu como se fosse toda a base para a gente entender mais sobre o que a gente precisava fazer para transformar esse nosso projeto em uma ideia de negócio. Então, eu me lembro que já nesse treinamento a gente teve workshops voltados para modelo e estruturação de negócio, para protótipo, para questão de custos, né? Como estabelecer custos, lucratividade, consideração do olhar do cliente, né? Como identificar potenciais clientes e diferir, né? Quem é o cliente final, quem é parceiro e quem é competidor, que, assim, parece fácil, mas para quem está no meio acadêmico, às vezes é um pouco difícil de ter essa distinção, né, de quem é o possível parceiro, quem é competidor e quem é o cliente final mesmo. A gente não tinha isso, eu lembro até que nas nossas apresentações, tanto no primeiro treinamento como na seleção, a gente colocava como se o nosso cliente fosse quem fosse consumir os produtos plant-based. E, na verdade, não, a gente estava com uma formação bem B2B, né? Então, o nosso cliente é quem está produzindo esses produtos. E a gente não tinha essa visão antes de participar do treinamento. Do treinamento também, na época, foi falado sobre questões de investimento, né? A diferença em cada momento da sua startup, qual que é o investimento que você deve prestar mais atenção, que você tem mais chance de conseguir, né? Tanto investimento como programas de financiamento. E também muito a parte sobre a apresentação, sobre como que você tem que comunicar, sempre pensando, né, principalmente nesse treinamento, que você está conversando com um possível investidor, que é uma linguagem bem diferente daquela que, né, sendo pesquisador, a gente está acostumado. Né? Quem vem da academia geralmente está acostumado com uma linguagem mais técnica, quer explicar mais os detalhes, o processo, e que às vezes a gente precisa traduzir de uma forma mais clara para o investidor e mostrar como que a gente vai fazer o que a gente sabe e como que a gente vai gerar lucro com isso. Então, esse primeiro treinamento ele foi praticamente o start para a gente. A gente viu onde a gente precisava melhorar, o que a gente precisava correr atrás como startup, e a gente meio que acordou, no sentido que, quando a gente fez a inscrição, a gente pensava que ainda era muito longe para a gente pensar em questão de financiamento, de internacionalização, de investidor e de conversar com as pessoas, né? De fazer, de ir atrás de quem poderia ser o nosso cliente final para conversar. E a gente viu que essa conversa justamente faz parte de uma etapa que é fundamental para as startups, que é a validação, né, de negócio. Então, que a gente precisava desse contato e de pensar nessas coisas o quanto antes. Esse primeiro treinamento, ele teve 2 mentorias que faziam parte do treinamento, que também foi fundamental. Uma era, claro, tinha vários profissionais que eram mentores, então a gente podia marcar até 2 profissionais, e eu me lembro que eu escolhi um que era muito focado na parte de pitch, que era de apresentação. Então, ele me ajudou muito nessa parte de comunicação, no que eu tinha que melhorar, baseado no que eu já tinha apresentado nesse primeiro treinamento no Brasil. E o segundo, ele focou basicamente na estrutura do meu projeto, né? No que eu tinha que pensar, como que ia ser a logística do meu negócio, em várias questões que eu ainda não tinha parado para pensar, em termos de negócio. E aí, no que finalizou esse treinamento, até a próxima edição, a gente se dedicou muito para melhorar isso, para chegar no treinamento
que ocorrer na Suíça de uma forma melhor, né? De usar tudo que a gente aprendeu nessa primeira etapa para ter de fato, uma startup e não mais um projeto de pesquisa. Então, nesse intervalo, né? Então, a gente teve treinamento em novembro, até abril, que foi quando ocorreu o treinamento presencial. Então, a gente pensou muito num nome e num logo de uma marca, assim, porque isso foi a principal coisa que nos disseram, né, do júri técnico, que a gente fez a avaliação no primeiro treinamento e também através das mentorias. Então, olha, vocês precisam ter um nome, vocês não podem carregar esse nome de projeto para sempre, vocês têm que pensar em algo que traduza o que a startup de vocês faz. Então, a gente pensou no nome, a gente pensou numa marca e a gente começou a fazer a nossa validação com o cliente, né? Então, de conversar com as empresas que hoje estão trabalhando no segmento plant-based, para entender mais o que elas sentem falta em questão de ingredientes proteicos, se elas têm acesso ou não a esses ingredientes nacionais, se elas têm que importar, que características que elas esperam no produto final. Até perguntas assim, você acha que esse negócio é algo que contribui para a sua empresa, que ia ajudar a sua empresa a desenvolver os produtos? E esse tipo de conversa a gente não tinha, a gente não sabia nem como abordar as pessoas, na verdade, né? Então, a gente começou esse processo de validação, estruturar o modelo de negócio da nossa startup, para então ir para o treinamento na segunda edição. E aí, na segunda edição, nesse segundo momento lá na Suíça, ele foi uma semana muito intensa. Então, aqui, até a Bianca colocou, mas é só uma semana. É uma semana que você fica imersa de uma forma que é difícil explicar. Porque você fala de startup o tempo inteiro, você tem o treinamento o dia todo, e você vai para o jantar conversando sobre isso, e você troca uma ideia com o seu colega que está numa outra startup que está num nível diferente da sua. Então, realmente, é mais do que um treinamento, ela é uma imersão nesse mundo. E ela foi muito importante para a gente amadurecer o nosso projeto, né? Tanto na forma em como apresentar, como também em questões que a gente tinha que pensar, em a parte de custos mesmos, né? De coisas que a gente não estava colocando ali no nosso custo. A gente conversou com várias pessoas, assim, que falaram para a gente que a gente estava demorando muito para ter um protótipo, que a gente estava esperando um momento perfeito para ter um protótipo para testar, então a gente já está correndo atrás disso também. Então, é como se todo o treinamento fosse você aprendesse de uma forma mais rápida sobre esse mundo, e isso te impulsionasse para depois você dar os próximos passos, né? E outra coisa que é bem importante desse treinamento é que você pode não ter uma startup super madura, você pode estar em uma fase bem germinativa mesmo de negócio, mas você vai ter contato com outras startups que estão indo para o mercado, outras que já estão no mercado, e isso é muito bom também, né? Porque às vezes a gente fica assim, como é que eu vou apresentar? Será que vai ser meio bobo eu falar desse jeito? Mas você está ali aprendendo e você está vendo outras pessoas que já passaram por isso e que contribuem muito, assim, sabe? Eu tive conversas com pessoas que eram de áreas totalmente distintas da minha e que me ajudaram muito naquela semana, né? De coisas que eu tinha que mudar na minha apresentação, com quem que eu tinha que falar, porque alguém diz assim, mas eu conheço alguém que conhece alguém, eu vou te passar o contato, quando eu vejo eu estava com o LinkedIn, já estava falando com a pessoa. Então, isso acontece muito nessa semana, né? Não só comigo, mas os outros participantes brasileiros que estavam lá tiveram muitos contatos de com outras pessoas que ou conhecia alguém, ou através de uma visita que a gente fez em algum hub de inovação, ou em alguma empresa, ou alguma palestra que a gente assistiu, sempre saía com algum contato para uma possível parceria, ou até uma conversa que fosse ajudar na validação do negócio. Sempre se sai com alguma coisa a mais, assim. E fora toda a experiência de intercâmbio cultural na Suíça, né, visitar tanto a Universidade de St. Gallen, quanto os hubs de inovação que a gente visitou, as empresas, né, a gente visitou a Novartis. Então, todo o treinamento ele é muito válido, ele é bem um start assim, para quem está nesse processo de querer empreender e não sabe ainda como, ou sabe um pouco, mas quer saber mais, né? Quer se desenvolver mais nisso. E
se você está num estágio um pouco mais, até um pouco mais avançado do que a minha startup estava quando participou, é ótimo para networking, para interação com os outros participantes, para interação com possíveis investidores, porque, como eu falei, sempre tem alguém que conhece alguém que pode conhecer alguém que queira investir na sua ideia. Então, acho que com todos esses aspectos, assim, é um programa realmente muito válido de participar, se esse é o desejo de você, né, de transformar a sua pesquisa, mesmo que ainda em escala laboratorial, em um negócio. Nossa, perfeito, Gabriele. Muito obrigada. Acho que resumiu bem aí tudo que a gente quer transmitir, né, para o pessoal que está interessado. Acho que é uma ótima oportunidade, acho que é isso. Às vezes a gente tem muita dúvida na hora de se inscrever, será que eu já estou preparado ou não? Ainda não tenho um nome para minha startup, então não são coisas limitadoras nesse caso. E a essência do programa é justamente apoiar nesse early stage, né, nesse estágio inicial. Então, realmente dá essa acelerada que às vezes passa uma semana e se fala assim, nossa, evoluí, como não evoluiria talvez em anos. Então, acho que super relevante o seu depoimento. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Então, vamos lá, a gente tá super bacana a conversa, acho que vai ser ótimo também, que vai ficar gravado, quem estiver assistindo depois, reforçando que se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para a gente por e-mail. E vamos passar agora para partes mais práticas, antes das perguntas. Então, critérios de participação. A gente tem um edital, está disponível no site da Swissnex, depois eu vou deixar o link aqui para vocês do edital também, para quem está assistindo a gravação. Mas, basicamente, do nosso lado aqui do Brasil, a gente precisa que seja cidadão brasileiro ou naturalizado, ou um estrangeiro com visto permanente, isso é super importante. Ter a titulação em nível de mestrado ou doutorado em qualquer área de conhecimento científico, então não tem uma área específica para se aplicar. Estar no momento, né, vinculado à instituição de ensino, porque, como a Gabriele disse, como eu também ressaltei, a gente está falando aqui de um negócio emergente da academia, então é super relevante que vocês ainda estejam conectados com a universidade, com o instituto de pesquisa, no momento da inscrição e também no momento que vocês estejam participando dessas semanas de treinamento. Ter proficiência no idioma inglês. Aqui é uma parte muito importante e às vezes a gente lê sobre isso, né, como um requisito, e a gente pensa assim, não sou fluente em inglês, não vou me inscrever. Mas como pesquisadores, como cientistas, vocês leem vários artigos em inglês, vocês publicam em inglês, muitas vezes acredito que vocês já participaram de congressos e o importante é conseguir se comunicar. Então, os treinamentos vão ser em inglês, vocês vão ter esse intercâmbio com os participantes da Suíça, vocês vão também ter contato com pessoas que falam outros idiomas aqui na Suíça, então vocês vão também precisar se comunicar em inglês, mas não é questão, não considerem isso, não tenho inglês fluente, nunca morei fora, não considerem isso como um impeditivo. Né, Gabriele, se você puder também falar rapidinho sobre isso, acho que é um ponto que muita gente muitas vezes deixa de se inscrever por conta do medo, né, de não pensar que fala muito bem o inglês. Sim. Então, eu não sou fluente em inglês. Quando eu fiz a seleção, o inglês que eu tinha já tido uma experiência no exterior, mas apesar de na universidade a gente falar em inglês, né, ter reuniões em inglês, isso não era 100% do tempo, porque essa universidade, é uma universidade portuguesa, né, então no país, a gente não falava em inglês como língua oficial, né, a gente falava português, mas tinha esse contato com a língua inglesa, e como pesquisadora, como a Bianca mesmo colocou, a gente tem esse contato com o idioma através dos artigos, né, de escrita de projetos, então a gente é bem familiarizado.
Só que eu também, foi um dos pontos que quando eu vi na inscrição, eu pensei, mas será que eu sei me comunicar em inglês, assim, de uma conversa longa? E eu posso dizer que, mesmo eu não sendo fluente, né, o meu inglês é nível avançado, assim, para fala, mas eu consegui entender 100% de tudo que foi me passado nos treinamentos, né? É claro, né? Você precisa ter um inglês que você consiga se comunicar e se fazer entender com outras pessoas. E então, né? Não pense que porque você não é fluente ou você não é nativo, nativo nem pode, né? Porque tem que ser brasileiro nato, mas que você não é fluente, que você não pode participar, né? Desde que você consiga entender, né? Para poder tirar o máximo proveito dos workshops e desse contato com as outras pessoas lá. E que você consiga falar, né? Se comunicar de uma forma clara, é o suficiente para que você possa participar. E claro, Exatamente. né, até no momento que eu soube que eu tinha sido aprovada, eu comecei a fazer algumas aulas de conversação, até para não travar tanto, né, quando eu fosse conversar com alguma pessoa, de algum tema específico, né, de negócio, né, porque às vezes o vocabulário não é uma coisa que para alguns talvez não seja tão familiar. Então, é claro que cabe também as pessoas irem correr atrás um pouquinho disso, principalmente na parte presencial, né, quando tiver ali as interações, né? Seja elas os treinamentos remotos ou se for presencial, aí é bom que você tenha esse contato, pelo menos algumas conversas com outras pessoas para se soltar um pouco. Com certeza. Às vezes a gente pensa também que o nosso inglês não é suficiente, mas é super relevante se inscrever e tentar. A gente vai ter as entrevistas em inglês e também, com certeza, quem passar vai dar um salto exponencial também no idioma. É uma das coisas também a se considerar quando vocês forem considerar participar do programa. E por último, né, claro, a gente está falando aqui de transformar a ciência em negócio, então a gente precisa minimamente ter um intuito, né, uma proposta de valor para inicial para essa pesquisa. Então vocês vão ver que lá no formulário de inscrição tem algumas perguntas focadas nisso, né, para entender, vocês estão buscando transformar essa pesquisa em um produto ou um serviço inovador para o mercado. Datas importantes. Então, a gente abriu as inscrições no dia 6 de maio, tem aí 20 dias de edital já lançado. A data limite para o envio das candidaturas, muito importante, 10 de junho desse ano, de 2022. A gente vai passar por um momento de seleção inicial e a gente vai chamar vocês para entrevista. Então, a gente vai ter as entrevistas de seleção, tem mais detalhes no edital, mas se vocês tiverem dúvida, depois a gente pode esclarecer. Mas vai ser entre essa semana de 18 a 22 de julho, as entrevistas vão ser online, até porque a gente quer, né, ter cada vez uma representatividade aí de todas as regiões do Brasil. Não daria para fazer presencial essa entrevista, então a entrevista é online, até para ficar mais cômodo também para os participantes, todo mundo conseguir participar. Os resultados, grupo dos 10 selecionados, vai ser divulgado até o dia 5 de agosto desse ano. A semana de treinamento no Brasil vai acontecer presencialmente, se tudo der certo, né? Se a gente não tiver mais nenhuma surpresa da pandemia. Mas no Rio de Janeiro e em São Paulo, então a gente vai mesclar as duas cidades, de 7 a 11 de novembro de 2022. E a semana de treinamento na Suíça, como eu falei, vai ser nas últimas semanas aí de março, de 20 a 24 de março, para coincidir também com o Start Summit, para que vocês consigam participar desse evento super relevante na Suíça também. Instruções aí, né, básicas para inscrição. Então, leiam o edital, é um edital super simples e claro. Lá mostra com detalhes tudo o que vocês precisam saber. E também vocês vão ter o formulário de inscrição online. Esse formulário de inscrição online, ele parece um pouco grande, mas ele tá bem, assim, a gente tentou, inclusive, a gente fez uma mudança dos anos passados para esse ano, a gente tentou otimizar um pouco, porque na edição da Gabriele, por exemplo, precisava mandar um PDF
com vários detalhes sobre o projeto, a gente tentou colocar essas informações já no formulário. Então, o formulário online é a única coisa que vocês precisam preencher e anexar neles o currículo de vocês. É importante também que o currículo esteja em inglês para que a gente consiga fazer essa avaliação e também compartilhar com o time da Suíça sobre os candidatos que estão sendo selecionados. Dúvidas, eu vou abrir agora para dúvidas, mas se vocês tiverem dúvidas, a gente tem esse e-mail específico. Quem estiver assistindo online também pode mandar as dúvidas para esse e-mail, mas também eu fico à disposição. O meu e-mail é bianca.campos@swissnex.org, e vocês também podem me escrever, entrar em contato comigo no LinkedIn, enfim. Não deixem de se inscrever por conta de alguma dúvida. Agora a gente abre para perguntas. Eu vi aqui que tem algumas perguntas no chat. Deixa eu ver uma. O Tiago perguntou: estar vinculado pode ser vínculo empregatício, como um técnico de pesquisa, por exemplo, Tiago? Como professor, sim, você faz parte ali dos projetos da universidade, sim, pode sim. Vínculo como pós-graduando, doutorado atende? Sim. A ideia é você estar inserido, né, no ecossistema ali de pesquisa acadêmica da universidade. Fazer parte de um projeto, seja como aluno, como professor, enfim, como técnico também de pesquisa, laboratório, e ter a titulação já de mestrado, doutorado, né? Muita gente às vezes tem dúvida, acho que é bom também até que a gente vai disponibilizar essa gravação. Quando a gente pensa na Europa, muitas vezes o pessoal já faz o mestrado meio que junto com a graduação, então meio que todo mundo tem mestrado e aí faz o mestrado antes de ir para o doutorado, mas no Brasil a gente pode ter a entrada direta no doutorado. Então, isso pode acontecer, não é obrigatório você ter o mestrado, isso não era muito claro nos editais passados por conta dessa questão, né, do modelo de ensino do Brasil e da Europa, mas se você fez o doutorado direto, é claro que você também pode participar, só precisa já estar titulado, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Ficou tudo claro? Bom, então se vocês não tiverem mais dúvidas, se alguém depois quiser, né, tiver alguma dúvida sobre o edital, enfim, sobre o formulário, sobre o preenchimento, como eu disse, aqui está também o meu e-mail, vocês podem mandar tanto para esse e-mail como para o e-mail geral do AIT. E eu agradeço a presença de vocês, agradeço principalmente a presença e a colaboração da Gabriele, acho que foi muito importante tudo que você disse aqui para colaborar com a nossa apresentação. Esse webinar vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar, então se você está assistindo a gravação, obrigada, pessoal, boa noite para vocês e obrigada também para quem está assistindo a gente online. Obrigada, Gabriele. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.